Oi pessoal, eu sou o repórter Ben Mendes e nesse vídeo eu quero deixar 6 perguntas sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem, que foi veiculado em cadeia nacional. Muitas pessoas estão repercutindo esse discurso, outras estão entrando em questões ideológicas, partidárias. Não será esse o propósito desse vídeo. Eu quero simplesmente deixar perguntas para que vocês respondam acerca do discurso presidencial e eu quero trazer também algumas reflexões à luz do Código de Defesa do Consumidor. A primeira pergunta, baseando no discurso do presidente Jair Bolsonaro, é: houve planejamento estratégico para enfrentamento do vírus? Porque o presidente diz que houve planejamento estratégico. Você concorda com o presidente? Você acha que quando ainda estava lá na China, as primeiras notícias, as primeiras mortes, você acha que o Brasil se preparou para receber esse vírus e ter que lidar com isso, com as pessoas sendo acometidas pelo vírus, com também um possível isolamento social? Houve planejamento estratégico para o enfrentamento do vírus? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós já podemos sentir, e eu como repórter especializado em direito do consumidor, na defesa do consumidor, tenho percebido que aqui no estado de Minas Gerais a situação já está se tornando uma situação muito crítica. Por quê? Vocês podem ver, aí eu acho que eu vou deixar no card também, a última abordagem que nós fizemos uma abordagem a uma farmácia que estava comercializando álcool em gel a R$30 uma embalagem de 500 ml, que antes da crise, aqui em Minas Gerais, era comercializado a R$ 5,00, R$ 4,50 em alguns lugares. Então você tem um aumento considerável no preço do álcool em gel, que é um produto para fazer a higienização das mãos e ajudar ali a não espalhar o vírus, não é? Então já é um princípio da crise. Eu publiquei essa matéria ontem e nós recebemos uma enxurrada de outras demandas, pessoas pedindo que nós fôssemos a determinados estabelecimentos, porque já não é mais só o álcool gel. Tem também feijão, o feijão está a R$12 aqui em Minas Gerais em alguns supermercados, arroz, leite, óleo, todos esses produtos aumentaram consideravelmente de um dia para o outro. O segundo ponto, a segunda pergunta que eu quero que você responda, e por que eu não quero responder? Porque eu não quero entrar aqui em um debate político, um debate ideológico, ok? Então não é esse o propósito do canal, eu só quero trazer algumas reflexões. Não quero dizer também nem que o presidente está certo ou que o presidente está errado, mas no final eu quero deixar aqui uma reflexão acerca do Código de Defesa do Consumidor, principalmente artigo 39, que terão muitas demandas, principalmente clamando por esse artigo. A segunda pergunta: qual é o principal problema neste momento? É o pânico e histeria ou o vírus? O que eu quero dizer, pessoal, é que à luz do Código de Defesa do Consumidor, o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem faz um certo sentido para a economia, né? E não faz um certo sentido para a questão da saúde pública. No quesito da economia, realmente existe uma lei na economia que muita gente já ouviu falar, praticamente todos, eu acho que todos vocês já ouviram falar, porque inclusive eu já fiz alguns vídeos sobre isso, que é a lei da oferta e da procura, ou lei da oferta e da demanda. Quando nós vamos analisar, fazendo defesa do consumidor, o artigo 39, principalmente inciso 5 e inciso 10, que tratam sobre preços abusivos, né, elevar sem justa causa o preço de um produto, ou inciso 5, exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor, nós devemos analisar isso com diversos critérios. Por quê? Porque existe na economia uma lei chamada de lei da oferta e da procura, ou lei da oferta e da demanda. O que significa isso? Significa que quanto mais produto se tem no mercado, a tendência é que o preço desse produto seja menor. Quanto menos daquele produto se tem à disposição no mercado, maior será o preço desse produto. Isso é a lei da oferta e da procura a grosso modo. Então é óbvio que o preço dos produtos aumentará a partir do momento em que haja um isolamento social. Por qual razão? Razão simples. A partir do momento em que as pessoas não sairão mais de casa, o comércio ficará menos movimentado. A economia sofrerá uma retração inevitável. Inevitável. A partir do momento
em que as pessoas não estão colocando seu dinheiro no mercado, não está havendo a circulação de capital como estava antes da crise, vai haver uma retração da economia. Isso, repito, é inevitável. Produtos vão sobrar ou faltar nas prateleiras, depende do tipo do produto, e isso vai alterar diretamente no preço dos produtos. A partir do momento em que as pessoas estão assustadas com o vírus e estão indo aos supermercados para estocar alimentos, elas estão comprando em uma quantidade maior do que comprava antes, lei da oferta e da procura. Está havendo uma procura maior do que a oferta. E o que vai acontecer para que se controle, se estabilize esta relação? Os fornecedores vão aumentar o preço do produto. Mas, bem, Mendes, quando isso se torna uma prática abusiva? Por isso é necessário fazer uma análise criteriosa acerca da situação específica. Por exemplo, no caso do álcool em gel. A crise estourou agora. Você aumentar o preço de R$ 4,50 antes da crise, R$ 5,00 antes da crise, para R$ 30,00, no meio de uma crise tal como essa, é uma prática abusiva. Por quê? Porque o que o fornecedor está fazendo é simplesmente exigindo do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Isso nada tem a ver com a lei da oferta e da procura. Por quê? Porque iniciou a crise agora e já tem esse aumento sistemático e absurdo do preço, abusivo do preço desse produto, em valores estratosféricos. Neste caso do álcool gel, que nós fomos aqui na farmácia, estava com aumento de 6 vezes. Lei da oferta e da procura seria um aumento razoável ali, talvez um álcool que custava R$ 5,00 passar a custar R$ 8,00, passar a custar R$ 9,00, mas a partir do momento em que ele tem um salto desse tamanho, de 6 vezes, tem um seguidor que nos relatou que lá no sul estava R$ 125,00. Porém, o que eu quero dizer é, valendo do discurso do presidente, também o Roberto Justus fez um comentário essa semana rebatendo um vídeo ou um áudio do Marcos Mion, que ele também falava da sua preocupação quanto à economia, a retração da economia, os impactos que isso poderia gerar. Baseando nesse discurso, de fato, uma coisa nós temos que entender: vai haver, inevitavelmente, um aumento do preço dos produtos no mercado. Inevitavelmente, a partir do momento que as pessoas estão trabalhando menos, elas terão menos dinheiro. Então, vai acontecer também uma desvalorização da moeda nacional. Vai haver uma inflação. Por quê? Porque se as pessoas têm menos dinheiro para colocar no mercado de consumo, se as pessoas vão consumir menos, até mesmo porque elas estão dentro de casa, ou outras já estão com medo do que pode acontecer, vai haver, sim, um impacto gigantesco na economia, não só brasileira, mas na economia mundial. Porém, a pergunta permanece: qual o principal problema neste momento? O pânico e histeria, que gerará um impacto direto na economia, ou o vírus, que também gera um impacto direto na economia? O que precisa de ser analisado no discurso presidencial ontem é que a sua preocupação principal era quanto à economia. Mas, a partir do momento em que nós temos uma população doente, muitas pessoas doentes, mesmo que o isolamento social não aconteça, então vai haver um aumento do número de enfermidades, vai também haver um impacto na economia. A partir do momento que as pessoas estão acometidas por uma enfermidade por causa do vírus, essa pessoa vai trabalhar menos ou não vai trabalhar. Essa pessoa vai ser afastada do seu trabalho. Muitas pessoas irão morrer. Então vai haver um impacto também na economia dos dois jeitos. Tanto as pessoas estando confinadas em casa, quanto elas desrespeitando o confinamento e saindo às ruas, sendo acometidas pelo vírus e tendo ali um impacto na sua saúde. Vai haver um impacto negativo também na economia, né? E numa situação mais extrema, havendo um número muito alto de mortes, muitas famílias tendo que velar os seus entes queridos, muitas famílias tendo que pagar funerais, enfim, vai haver também algo que muitas pessoas não falam, mas um endividamento das famílias também por causa de custos com cerimônias, com funerais, com cuidados
com o corpo da pessoa para sepultar. Então vai haver um impacto. De todos os jeitos, de todas as formas, estando confinado ou não, vai haver um impacto gravíssimo na economia. Mas a próxima pergunta, a imprensa está tendo, no seu ponto de vista, um papel positivo ou negativo nesta crise? Porque o presidente, ele dá uma mensagem direta à imprensa, ele faz uma responsabilização da imprensa também quanto a este que ele chama de pânico e a esta que ele chama de histeria coletiva, social, enfim, ele atribui à imprensa essa responsabilidade. O que você acha? De fato, a imprensa tem um grande poder, um poder inclusive de impactar a economia, né? Uma notícia em determinado jornal, ela pode fazer com que a economia aqueça ou com que a economia tenha uma desestabilização. Uma notícia em determinado jornal é capaz. Uma notícia em determinado jornal é capaz de fazer com que o dólar vá às alturas ou com que o dólar abaixe, né? Ou vocês não se lembram de uma notícia veiculada por determinada rede de comunicação acerca de uma delação que houve há um tempo atrás de um grande empresário da maior empresa de proteína animal do Brasil e do mundo, na verdade. Essa delação fez com que o dólar fosse para as alturas, o real se desvalorizasse. Uma notícia. Mas a pergunta é, o presidente estava certo ontem ou ele estava errado? A imprensa está tendo um papel positivo ou negativo nas notícias veiculadas acerca desta pandemia? É o que você acha? Outro ponto, o vírus brevemente passará. O presidente diz no seu discurso que o vírus vai passar brevemente. Você concorda com isso? Você acha que esse vírus, com esta capacidade de contágio que ele tem, capacidade de transmissão muito rápida, inclusive está acontecendo muito rapidamente os contágios, você acha que brevemente vai passar e as nossas vidas tornar-se-ão normais novamente em um breve espaço de tempo, ou que daqui a muito tempo nós ainda estaremos sentindo o impacto desse vírus? A outra pergunta, devemos voltar à normalidade? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o presidente diz isso. Ele convoca a população brasileira a voltar à normalidade. Voltar à normalidade significa sair do confinamento em massa, sair do isolamento social e voltar ao convívio. O presidente tenta diminuir esse impacto dizendo que o cidadão médio, uma pessoa sem problemas de saúde, não sofreria um impacto na sua saúde diretamente, um impacto muito forte, sendo contaminada pelo vírus. Então ele chama inclusive de resfriadinho ou gripezinha. Ele faz aí, na verdade, uma provocação a determinado médico de determinada emissora. Então, você acha que nós devemos voltar à normalidade em nome da economia? Em nome de diminuir o impacto da economia, diminuir o aumento do preço, e aí envolve diretamente a defesa do consumidor, diminuir a baixa do consumo, em nome da economia, em nome do consumo, nós devemos voltar a conviver com as pessoas e nos expor novamente ao risco da contaminação, porque isso, de acordo com o presidente, poderia não gerar impactos tão fortes na saúde. O que você acha? E a última pergunta que eu quero deixar é, o presidente faz uma seguinte pergunta: por que fechar escolas? Nós estamos recebendo alguns relatos nesse trabalho de defesa do consumidor de pessoas preocupadas acerca das mensalidades das escolas, porque os filhos não estão indo às aulas, mas as mensalidades continuam sendo cobradas, né? E a orientação que eu sempre passo é: analise o contrato, porque o contrato educacional, ele é um contrato de horas-aula. Então, independente do seu filho não ter aula agora, a escola, o fornecedor, deverá fazer duas coisas. Uma coisa em duas coisas. Ele deverá escolher. Aqui em Minas nós chamamos de duas coisas, uma. Ou ele vai abater o valor nas horas não dadas, ou ele vai repor estas horas não dadas nesse período de quarentena. Então aí não é um problema tão grande. Mas a pergunta do presidente foi: por que fechar as escolas? Por que você acha que deve fechar as escolas? Pessoal, eu quero deixar essas reflexões, eu quero que vocês respondam aqui. O meu papel é conversar sobre
o Código de Defesa do Consumidor. E eu digo para vocês, nós teremos um impacto muito negativo na economia, tanto o confinamento quanto o não confinamento? Sim, nós teremos. O Covid-19 é uma enfermidade, a Covid-19 é uma enfermidade que vai impactar de qualquer forma a economia mundial. A partir desse momento, aumentar-se-ão as queixas de violações ao Código de Defesa do Consumidor ou supostas violações, porque os preços serão aumentados, realmente os produtos vão faltar no mercado, mas não é uma justificativa para se violar direitos. E não deixe de assistir o vídeo que nós fazemos uma abordagem em uma farmácia aqui na cidade de Betim, onde nós recebemos a denúncia de que estavam praticando preço abusivo do álcool gel. Um abraço para você e até o próximo vídeo.